Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar sobre as minhas aventuras na Áustria. Eu já não estou a viver em Portugal desde setembro e eu tenho muitas histórias engraçadas para contar desde que eu estou aqui. Então vamos começar pelo primeiro dia em que eu cheguei à Áustria pela primeira vez, no dia 19 de julho. Nós fomos para Viena, ficámos uma noite e não foi um bom começo, mas a história é muito longa, vai ser um tema para um próximo vídeo, eu prometo. No dia a seguir nós viemos para Innsbruck, que é a cidade onde nós agora vivemos. Nós íamos ficar uma semana para passear, para ver algumas casas, para conhecer melhor a cidade. E eu lembro-me de sair do avião e eu nunca vou esquecer aquilo que eu senti naquele momento, porque eu saí do avião, eu vi as montanhas à minha volta e foi algo assim tão surreal, porque não pareciam reais. Até hoje eu acho que as montanhas não parecem algo real na minha cabeça. Eu acho tão bonitas, eu consigo passar horas e horas seguidas a olhar para as montanhas, mas na minha cabeça elas não parecem reais. Então é uma sensação muito boa, mas muito estranha ao mesmo tempo. E eu nunca vou esquecer aquela sensação de estar a olhar para as montanhas. Eu só queria chorar naquele momento, porque realmente foi uma coisa que eu senti que eu até hoje nunca mais vou esquecer. Nós depois fomos para o centro da cidade e nesse dia estavam a tocar, a cantar no meio da rua e eu lembro-me de olhar assim à minha volta e pensar: este é o lugar onde eu quero começar a nossa vida, este é o lugar onde eu quero ficar, esta é a cidade certa. Eu senti naquele momento, eu não sei se vos acontece de vocês chegarem a um lugar e às vezes transmite assim uma sensação tão boa, transmite algo tão positivo, em que eu naquele momento já não tive dúvidas se eu queria ou não ficar aqui. Eu realmente senti, eu quero mesmo ficar aqui. Nesses primeiros dias em que eu estava aqui na cidade, eu lembro-me que eu tirava fotos a tudo. Eu, por exemplo, vi uma marca que existia em Portugal, mas que aqui não tinha o mesmo nome. Eu tirava foto. Eu via um corvo no meio da rua. Eu tirava foto. Eu via massas coloridas. Eu tirava foto. Isto com muita coisa. Eu tirava fotos a tudo. Mesmo a tudo. Nós fomos convidados pelo estúdio do Jay a conhecer a cidade durante uma semana. E eu lembro-me de chegar ao hotel, lembro-me de chegar à recepção e a senhora começou a dizer: vocês têm acesso a isto, isto e isto, vocês podem visitar este e este lugar gratuitamente, vocês têm isto no hotel, isto está incluído. E eu fiquei: isto é muito chique, isto é muito chique. Eu estava assim, tipo... Eu nem sabia que o hotel tinha piscina, eu não sabia que nós tínhamos acesso à piscina, então nós fomos comprar roupa para ir para a piscina assim à pressa, nós fomos a correr. Nós chegámos à piscina e estava a dar a música Garota de Ipanema. Este é outro momento que eu também nunca mais vou esquecer, porque estar num país em que não se fala português, mas vocês ouvirem alguém português é tão bom, mas tão bom. Eu sei que eu já ouvi alguns brasileiros a falarem na rua. É muito raro, mas já ouvi. E eu é que não tenho coragem de dizer olá, não tenho coragem para dizer um oi, mas eu sou tímida, eu não consigo. Mas eu às vezes tinha vontade de chegar lá e falar em português, porque eu agora só falo em português pelo WhatsApp, por videochamada, por chamada, ou então com o Jay. Desde que eu estou aqui que eu nunca mais falei com ninguém em português. Antes de eu vir para a Áustria, eu pensava: ok, eu agora vou para um país frio. Eu por acaso gosto do frio, realmente esse não era um problema para mim. Mas quando eu cheguei aqui no verão, eu lembro-me que estavam sempre assim 30 e tal graus na primeira semana, depois ficou 27, 28, então estava realmente muito quente. Mas durante a noite estava uma trovoada tão forte, mas tão forte. O som da trovada, eu vou confessar, eu tinha um pouco de medo, mas vamos mudar de assunto. Nessa primeira semana nós visitámos uma das montanhas e foi assim uma viagem linda, linda, linda. E foi tudo tão perfeito. E a única coisa que eu odiei completamente foi o teleférico. Eu odeio teleféricos. Eu não sei, aquilo parece super frágil, é horrível. Eu morro de medo. Odeio, odeio. Adoro a sensação de estar lá em cima quando acabo de sair do teleférico, mas enquanto eu tenho de ir pelaquela coisinha frágil, eu não gosto nada.
não, não é para mim. Nós começámos a descer a montanha e o Jay ele começou a sentir-se assim um pouco estranho. Ele começou a dizer: Rita, eu acho que estou a ficar doente. Mas nós ao início até pensávamos que podia ser a diferença de temperaturas, porque muitas vezes na rua estavam 30 e tal graus, nós entrávamos no elétrico e o ar-condicionado estava super forte, nós andámos também no meio de imensas plantas, podia ser alergia, mas quando ele começou a ficar doente nós fomos para o hotel, depois fizemos um teste de Covid e acho que mesmo antes de nós recebermos o teste já sabíamos que estávamos positivos, porque entretanto eu já tinha quase todos os sintomas de Covid, o Jay já tinha quase todos os sintomas de Covid, nós já estávamos isolados no quarto do hotel, então, quando recebemos o teste, na verdade nós ficámos a olhar e eu não percebo nada do que diz aqui, estava tudo em alemão, mas nós já sabíamos que estava positivo. E depois realmente estava positivo. E nós recebemos o resultado positivo do Covid, acho que um dia ou dois antes da nossa viagem de volta a Portugal. Resumindo, nós já não voltámos a Portugal nessa data. O Jay ligou para a recepção do hotel porque nós não queríamos sair para contaminar toda a gente. Ele ligou para a recepção e disse: nós estamos com Covid, nós não sabemos o que fazer, e eles foram mas tão simpáticos. Eles, passados uns minutos, deixaram uma cestinha à porta do quarto com fruta, com chocolates, com bebidas, com água e com uma cartinha que dizia: eu espero que vocês melhorem rápido, nós estamos aqui para o que for preciso. Eles foram demasiado simpáticos, mesmo. O hotel deixava a comida à porta do nosso quarto, nós deixávamos a louça à porta do nosso quarto e para me fazerem o teste eu lembro-me que veio uma equipa que eles pareciam que vinham do espaço ou que iam para o espaço, porque na minha cabeça eles andavam em câmara lenta, eles tinham um fato que os cobria todos, era branco, e só se via assim uma tirinha dos olhos e eu achei muito engraçado. Nós ligámos e pedimos para que eles fossem lá. Era uma equipa que andava a circular aqui pela cidade a fazer o teste de Covid. Eu realmente recomendo muito este hotel porque eles foram assim muito humanos. Eles ligavam para o quarto a perguntar se nós estávamos melhor, se nós estávamos bem. Eles compraram-nos medicamentos. E isto não é patrocínio, eu não fui patrocinada, não fui paga para estar a dizer estas coisas, quem me dera. Mas eu realmente recomendo muito o Hotel Innsbruck, que foi o hotel onde nós ficámos pela primeira vez. Quando nós ligámos para a recepção pela primeira vez a dizer que nós estávamos com Covid, eles disseram-nos que realmente o hotel estava muito cheio e eles iam tentar ajudar-nos. E, entretanto, nós arranjámos um segundo hotel, porque realmente o primeiro hotel estava mesmo muito, 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 muito cheio e eles já andavam a fazer alterações para nós ficarmos sempre com o mesmo quarto, mas realmente eles depois disseram que não conseguiam estender mais os dias e nós ficámos num segundo hotel. E esse segundo hotel, ele era assim uma espécie de apartamento, ele tinha uma casa de banho, um quartinho, uma mini sala, uma mini cozinha e passados uns dias nós finalmente ficámos negativos e pudemos sair à rua livremente e não ficar fechados durante 24 horas sobre 24 horas. Finalmente nós estávamos livres. E eu vou contar uma história que não sei se foi coincidência ou não, eu não costumo acreditar nestas coisas, mas 2 dias ou 3 antes de nós começarmos a ficar doentes, nós pedimos comida chinesa e veio um bolinho da sorte. Eu nem pedi bolinhos da sorte, mas veio um bolinho da sorte. E eu abri o meu bolinho da sorte e normalmente os bolinhos da sorte vêm com frases do género: a tua vida vai mudar em breve, abraça as pessoas mais próximas e aproveita cada momento. A minha frase não, a minha frase é: tem cuidado, verifique o seu sistema imunitário. Obrigada, bolinho da sorte. Obrigada. Resumindo, nós íamos em julho, durante uma semana voltávamos a Portugal e depois o Jay ia sozinho em agosto, porque ele tinha um evento da empresa, mas como nós ficámos com Covid até quase agosto, nós saltámos essa parte de ir a Portugal e depois ficámos num terceiro hotel que já estava reservado e que também era no centro da cidade, muito próximo do primeiro, era mesmo na rua ao lado. E eu lembro-me que o hotel tinha uma vista realmente muito bonita para o centro da cidade e num dos dias a cidade parou completamente. Eu não sei, acho que foi um apagão e os elétricos ficaram assim no meio da estrada e as ambulâncias estavam a passar todas de um lado para o outro porque os elevadores também deixaram de funcionar e eles precisavam de ajudar as pessoas.
E eu fiquei à janela, porque eu não tinha nada, eu não tinha televisão, eu não tinha telefone, eu não tinha nada. Então eu fiquei à janela. Eu senti que eu estava a ver assim as notícias mesmo a acontecerem à minha frente. Realmente eu não tinha mesmo nada para fazer. Nós depois voltámos a Portugal, tivemos com a nossa família, fomos à praia para dizer um até já e tivemos a fazer as malas também. As malas ficaram assim super cheias. A minha mãe teve que colocar algumas coisas a vácuo e resultou, tá aprovado, porque realmente eu acho que se não tivesse sido as coisas a vácuo, não tinha trazido nem metade daquilo que eu trouxe. Nós viemos para a Áustria, alugámos uma casa durante um mês e foi assim muito complicado porque nós sabíamos que tínhamos um mês para arranjar uma outra casa ou então nós íamos estar sempre a alugar uma casa temporária e depois outra casa temporária e depois outra casa temporária durante um mês e meio, outro mês. Então nós tínhamos de estar sempre com as malas de um lado para o outro e nós queríamos uma casa para ficar. Então nós fomos ver muitas, mas muitas casas. Todos os dias nós tínhamos não sei quantas casas para ver. Nós realmente só queríamos assim uma casa pequenina que não fosse muito longe do centro, porque o Jay, ele trabalha mesmo no centro da cidade. Lembram-se daquele sentimento que eu disse que quando cheguei aqui à cidade eu senti, que era um sentimento tão bom, tão positivo, em que eu pensava, eu quero ficar aqui. Eu ia visitar casas e eu não tinha esse sentimento. Então eu começava a ficar assim um pouco triste porque eu não estava a conseguir aproveitar os dias, eu estava a começar a ficar muito estressada porque eu não sei, eu entrava dentro das casas e eu tinha medo, então eu já não sabia o que fazer. Houve um dos dias em que o Jay, ele disse, Rita, olha esta casa, parece ser muito boa, e eu fiquei, Jay, eu não sei o que fazer. Sim, ela parece que está num lugar bom, mas eu já não, eu não sei, acho que nós simplesmente agora alugamos a primeira que aparecer, eu não sei, eu já estou a ficar muito desmotivada, eu nunca sinto que esta vai ser a nossa casa, não sei. Então ele basicamente ficou a insistir muito para nós vermos aquela casa e nós fomos ver essa tal casa que o Jen andava sempre a falar. E nós chegámos e nós vimos a casa, nós só olhávamos um para o outro e ficávamos... É esta a casa. Nós saímos do prédio, eu lembro-me que estava a chover assim, uma coisa horrível. Nós saímos do prédio e ficámos a preencher os papéis, assim, quase à chuva, para entregar o nosso formulário, para dizermos sim, nós queremos a casa, porque haviam outras pessoas interessadas. Eu estava tão nervosa que eu estava sempre a perguntar, Jay, a casa era boa? Jay, a casa dava para pôr uma secretária? Jay, a casa dava para pôr uma cama? Jay, nós não nos vamos arrepender. Então, coitadinho do Jay. Nós estávamos tão ansiosos, nós queríamos realmente muita casa e depois no dia a seguir nós recebemos uma mensagem a dizer vocês podem ficar com a casa, podem assinar o contrato, a casa é vossa. E nós ficámos tão felizes, mas tão felizes. Até hoje eu sinto assim um frio quando eu digo isso, um frio e um calor ao mesmo tempo, que estranho. E nós assinámos o contrato, nós ficámos durante imenso tempo sentados nesta casa, a olhar para nada, a olhar para as paredes, porque nós ficámos a olhar para as paredes, a olhar um para o outro, a pensar, nós temos uma casa pela primeira vez, nós vivemos juntos. Ainda hoje eu olho à nossa volta e eu não acredito. Nós não temos assim ainda muita coisa, porque nós estamos a comprar aos poucos, nós estamos a começar a nossa vida do zero, mas foi tão bom quando nós montámos o nosso móvel da sala, quando nós ligámos a nossa TV pela primeira vez. Foi tão bom estar a montar outras coisas aqui em casa, a nossa cama. E vai ser tão bom continuar a comprar assim coisas ao longo do tempo. Foi tão bom poder tirar as nossas coisas das malas, poder ter as nossas coisas aqui nesta casa. E eu realmente amo esta casa, eu amo a localidade. Eu lembro-me que houve uma casa que nós também sentimos que realmente era boa, só que o lugar onde a casa estava não era bom, porque não era fácil de transportes, não tinha um supermercado perto, então tinha muitas desvantagens para nós. Mas esta casa foi realmente a primeira casa que nós sentimos
é esta a casa. Nós precisamos, por favor, por favor, por favor. Eu adoro esta casa, adoro quando saio, eu vou apanhar o elétrico e eu adoro o caminho do elétrico porque eu passo pelo aeroporto e eu só me lembro de sair pela primeira vez e olhar para as montanhas. Eu chego à cidade onde eu senti é aqui que eu quero ficar, então eu adoro esta casa, mas eu também adoro o caminho que eu faço até ao centro, porque realmente passar pelo aeroporto é assim, pensar em tudo aquilo que eu já passei desde que eu cheguei à cidade, pensar no primeiro impacto que eu tive quando eu cheguei aqui e realmente é muito importante para mim estar a partilhar isto com vocês. No primeiro dia em que nós fomos ao IKEA, começou a nevar assim muito pouco lá em cima nas montanhas, via-se lá ao fundo e o Jay ele nunca tinha visto neve. Eu já tinha visto neve quando eu era muito pequenina e então eu não me lembrava assim de muita coisa. Mas depois, entretanto, passado uns dias, começou a nevar aqui na cidade e o Jay estava doente. Pelo menos desta vez não era Covid. Então nós só ficámos a ver a neve pela varanda e foi uma sensação muito boa porque nós punhamos a mão do lado de fora da varanda e ficávamos a ver os floquinhos a cair nas nossas mãos. Mas, entretanto, já nevou, o Jay não estava doente, eu não estava doente e nós fomos brincar na neve. E esta é a reação do Jay a estar assim na neve pela primeira vez. E ele até fez um anjinho na neve, eu também fiz, mas o meu não correu nada bem. Ficou sem cabeça e estava todo... O segundo correu melhor, eu acho. Nós tivemos o nosso primeiro Natal a viver juntos. Aqui há muitos mercados de Natal. Eu vou deixar algumas fotos, alguns vídeos para vocês verem, porque realmente o Natal aqui é mesmo muito bonito. Só não houve neve este Natal, só havia assim pedacinhos de neve, mas no dia de Natal não nevou. E a neve derreteu quase toda. Foi a única coisa assim, um bocadinho triste. Ainda não foi desta que tivemos o nosso primeiro Natal a nevar, o nosso primeiro Natal cheio de neve. Ainda não foi desta. Claro que nós temos saudades de algumas coisas de Portugal, nós temos saudades da nossa família, nós temos saudades de algumas comidas, mas nós realmente gostamos muito de estar aqui e eu sinto que nós damos valor a pequenas coisas que em Portugal nós realmente não dávamos valor. É que nós temos que lidar com coisas aqui que para nós não é comum, ou nós temos que lidar com o facto de nós não sabemos falar alemão e aqui toda a gente fala alemão. Porque em Portugal eu vou e eu leio simplesmente num pacotinho a dizer sal. No supermercado aqui eu estou à procura do sal porque eu não sei a palavra para sal. É difícil estar num país em que não se fala a língua, mas por outro lado nós acabamos por dar muito mais valor quando nós conseguimos resolver a situação, quando nós conseguimos lidar com as coisas à nossa volta e muitas vezes as pessoas perguntam-me como é que é viver num país em que eu não falo a língua. Nós realmente queremos aprender alemão, mas é difícil, o alemão para mim é muito complicado e eu quando cheguei aqui eu sempre tive muita vergonha de falar em inglês, eu sempre tive assim muito medo de falar com outras pessoas em inglês e então eu só agora é que eu estou a conseguir superar essa coisa do inglês e que eu estou a conseguir falar com as pessoas, mas realmente para mim falar noutra língua é difícil. Para o Jay, ele no estúdio, toda a gente fala inglês porque eles têm várias pessoas de vários países, então dentro do estúdio eles só falam inglês o tempo todo. Então o Jay, ele está super habituado a falar inglês, eu é que não. Eu sinto que muita gente aqui em Innsbruck fala inglês. Eu, por exemplo, vou a uma loja, as pessoas falam inglês, nós vamos ao supermercado, falam inglês. Já aconteceu algumas pessoas não falarem muito inglês, então chamam outra pessoa que fala inglês, nós tratamos das coisas da casa em inglês. O contrato estava em alemão, mas ajudaram-nos a traduzir linha a linha e nós há uns dias fomos tomar uma outra dose de Covid, os formulários estavam todos em inglês, nós falámos em inglês. E eu acho que realmente as pessoas falam muito inglês, talvez mais no centro do que nas zonas dos arredores. Então, ou eu tive muita sorte aqui nesta cidade, ou realmente as pessoas falam bastante inglês. Não quer dizer que uma pessoa ou outra não vá falar com vocês em inglês porque não sabe. Eu lembro-me que um dos nossos vizinhos, ao início, ele disse: eu não falo muito inglês, mas agora ele já começa a tentar falar inglês connosco. E eu acho que, claro que vocês vão lidar muito melhor com as coisas se falarem alemão,
mas eu acho que sobrevivem se falarem inglês. Pelo menos é esta a experiência que eu tenho. E eu vou aproveitar para dizer que tudo aquilo que eu digo sobre a Áustria ou sobre Portugal é com base na minha experiência. E antes de eu vir para a Áustria, eu procurei muitos vídeos, eu procurei muita coisa, eu li muita coisa sobre o país. E agora que eu estou aqui há alguns meses, eu sinto que me identifico muito com algumas coisas que eu vi ou que eu li. Eu sinto que não me identifico mesmo nada com outras, ou eu sinto que concordo assim 50% com outras coisas que eu vi. Mas eu acho que toda a gente tem uma experiência diferente, toda a gente tem opiniões diferentes. Às vezes acontece eu ir a um restaurante, eu adorar o restaurante e depois a minha mãe vai lá e odia o restaurante, teve uma experiência diferente. Então eu acho que quando vocês querem saber mais sobre um país ou sobre a experiência de estar a viver noutro país, procurem o máximo de vídeos, procurem o máximo de experiências diferentes, de opiniões diferentes, porque isso realmente é, pelo menos para mim, aquilo que mais me ajuda. Eu lembro-me quando eu cheguei a esta cidade, eu estava assim meio perdida quando saí do aeroporto e um motorista do autocarro, ele percebeu que eu e o Jay estávamos meio confusos com a máquina dos bilhetes do autocarro e ele não sabia falar muito inglês, ele só sabia falar assim uma palavra ou outra. Então ele apontou para a máquina e disse "Machine, ticket!" E depois apontava para o autocarro. Então ele continuou a dizer isso várias vezes. "Machine, ticket!" Ok, nós precisamos do bilhete desta máquina e depois o homem, ele acabou por tirar-nos o bilhete e nós agradecemos. Se não fosse ele, nós ainda estávamos lá à espera. Mas ele não sabia dizer realmente muita coisa, mas ajudou-nos. Eu prometi a alguém que ia contar esta história em vídeo e eu adoro esta história, então aqui vai. Na última viagem que nós fizemos aqui para a Áustria, que nós vínhamos viver aqui para a Áustria, nós estávamos a fazer escala em Amsterdão, eu estava com uma dor de barriga horrível, eu estava assim com um frio na barriga e eu recebi uma notificação da live do Leon e da Nilce. Vocês já sabem que eu adoro o Leon e a Nilce. E eu comecei a escrever uma mensagem a dizer: eu estou muito nervosa, eu neste momento no aeroporto de Amsterdão, eu estou prestes a viver na Áustria, eu adoro as vossas lives, obrigada por me fazerem companhia. E nesse dia eu tinha uma inscrita minha a ver essa live. Só que, passados uns dias, eu recebo uma mensagem de uma inscrita minha a falar sobre a minha ida para a Áustria. E, naquela altura, quase ninguém sabia que eu ia para a Áustria. Era assim um segredo ainda. Então eu entrei em pânico. Eu comecei a falar com o Jay. Jay, eu não sei como é que esta pessoa descobriu. Eu não sei. Eu estou com medo. Por favor, ajuda-me. Então ele disse-me: pergunta-lhe, nem que perguntes assim mais indiretamente. E eu estava tão assustada. Eu sei que ela percebeu que eu realmente estava assustada. Então eu perguntei: onde é que tu viste isso? Onde é que tu ouviste isso? Por favor, diz-me. E ela disse-me: eu estava a ver a live do Leon e da Nilce. E eu nunca mais me lembrei da live, nunca mais me lembrei que tinha confessado na live deles e que existia uma probabilidade de vocês estarem a ver a mesma live que eu. Mas ela foi das primeiras pessoas a saber que eu tinha vindo para a Áustria. Eu sei que ela vai estar a ver este vídeo. Então, sim, foi um susto horrível porque realmente ninguém sabia, mas foste das primeiras pessoas a saber. E por falar em pessoas que souberam que eu vinha para a Áustria, eu contei ao Arthur e eu gravei a reação dele. Ele não sabe que eu estava a gravar, então vai ser uma surpresa também para ele. Arthur, está aqui a tua reação quando eu acabei de dizer que eu ia viver para a Áustria. Oh, mano, que da hora, velho. E tu, Ana, vai junto? Vou. Caralho. Não, isso é amor de verdade. Eu vou fazer vários vídeos a falar sobre a Áustria, sobre o trabalho do Jay, que ele agora trabalha num estúdio de jogos. Eu vou fazer assim vários vídeos sobre vários temas. Então, se vocês tiverem perguntas, se tiverem dúvidas, quiserem saber algo assim muito específico, deixem cá em baixo nos comentários que eu vou tentar responder a todos. Eu ainda estou cá há poucos meses, mas eu posso dizer que uma das maiores diferenças até agora é o horário das lojas. Em Portugal as lojas normalmente fecham tarde, abrem ao domingo, mas aqui quase nada está aberto ao domingo e quando eu digo quase nada é praticamente tudo fechado. É muito raro ver algo aberto ao domingo e as coisas fecham relativamente cedo. Se um supermercado, por exemplo, diz que fecha às 9 em Portugal, as pessoas às vezes ainda entram às 8h55 para fazer compras e fazem pacificamente. Se aqui um supermercado, por exemplo, fecha às 8, eu sinto que as pessoas são muito mais apressadas quando está naqueles minutos finais. E houve uma vez em que nós entrámos num supermercado, faltavam assim 15 minutos
E estavam a dizer no microfone: faltam 15 minutos para o supermercado fechar. Por favor, faltam 14 minutos, faltam 13 minutos, faltam 3 minutos. O supermercado vai fechar em 2 minutos. Repito, 2 minutos. Coloquem as vossas coisas nos carrinhos. 2 minutos. Isto em alemão, em inglês, em todas as línguas que o homem sabia dizer. E eu nunca tinha visto isto a acontecer em Portugal. Ele dizia o aviso de 1 em 1 minuto, dizia o tempo todo, e isto super alto na loja. Agora, não quer dizer que vocês aqui também não vão a um supermercado que diz que fecha às 8 e há pessoas ainda lá depois das 8 a fazer compras. Mas, regra geral, pelo menos pela minha experiência, eu sinto que aqui, se uma loja diz que fecha às 8, às 7h58 eles já estão quase a fechar. Então, eu também não sou uma pessoa que vou muito para as compras quando a loja está mesmo a fechar, mas às vezes acontece. E agora cada vez acontece menos, porque eu tenho medo. Eu tenho medo que me expulsem da loja. Mas pronto, é uma diferença. Perguntam-me muitas vezes qual é a melhor coisa de viver aqui. E claro que a melhor coisa é que agora nós temos a nossa casa, que eu e o Jay agora vivemos juntos. Mas a melhor coisa de viver aqui em Innsbruck, tirando essas coisas todas novas na minha vida, é a paisagem. Eu adoro a paisagem, eu não me canso de olhar lá para fora. Eu adoro ter as minhas janelas abertas, porque realmente é uma sensação tão boa ver as montanhas. E eu cheguei aqui no verão, estava tudo muito verde, depois no outono estava tudo muito, muito laranja, e agora no inverno está assim tudo lá em cima com neve, às vezes cá em baixo também com neve. Então é mesmo muito bonito, porque até agora eu senti todas as estações e eu realmente amo as paisagens. Eu quero visitar outras montanhas, eu quero ir lá acima. Eu sei que tenho que passar pelaquela história do teleférico outra vez que eu odeio, mas eu realmente quero ir lá acima, porque a sensação de estar lá em cima e ver tudo cá em baixo é vocês terem uma perspectiva diferente, porque agora eu estou cá em baixo e eu olho lá para cima, mas quando eu estou lá em cima, meu Deus, é surreal. E da mesma forma que eu vou dizer a melhor coisa de viver em Innsbruck, eu vou dizer a pior coisa de viver nesta cidade. A pior coisa para mim é não ter voos diretos para Portugal. Innsbruck não é uma cidade que tenha um aeroporto grande. O aeroporto aqui é muito pequenino, não faz assim muitos voos com vários destinos diferentes. Se houvessem voos diretos, eu não precisava de fazer assim escalas, eu acho que era muito mais barato. E eu estou a dizer isto porque agora eu estou a ter um problema a andar de avião. Eu vou contar. Então, eu tenho um bocadinho medo de alturas, mas eu realmente quando estou num avião não sinto esse medo, não sei. Se eu estiver num sexto andar, eu sinto realmente muito medo de alturas, mas num avião eu não sinto isso. A única coisa que me incomoda mesmo muito nos aviões é a dor nos ouvidos. Eu lembro-me que a primeira viagem que eu fiz de avião foi para a Madeira e eu passei realmente muito mal. Eu lembro-me de estar a pôr as mãos nos ouvidos e a olhar o tempo todo porque eu achava que estava a sangrar dos ouvidos. Então eu fiquei com esse trauma. E eu acho que nunca me doeu os ouvidos desde que eu vim para cá. Se doeu, foi assim uma dor muito pequenina. Mas o problema foi quando eu estava a sair de Lisboa pela primeira vez, de repente eu só comecei a sentir o meu corpo a ir para a frente, os olhos a fechar, e uou, eu vou desmaiar. Então o meu problema agora a andar de avião é que eu sinto sempre uma sensação que eu vou desmaiar. E eu acho que eu já partilhei com vocês que uma vez eu fui andar numa coisa, num parque qualquer de diversões. Aquilo subia, nós íamos em cadeiras e depois fazia assim para a frente, as cadeiras iam para a frente e eu estava lá em cima e eu estava a gritar e de repente desmaiava. Chegava cá abaixo, acordava, voltava lá acima, desmaiava outra vez. E era uma sensação tão estranha, porque quando eu acordava, eu estava, uau, eu estou aqui outra vez. Então agora eu tenho que fazer assim um esforço tão grande, eu tenho que estar a lutar com o meu corpo para não desmaiar no meio do avião, porque é realmente algo que agora está a ser um pouco complicado. Eu estou naquele momento em, cá vamos nós! E o meu corpo está, não vamos. A próxima viagem que eu vou fazer é para a Disney, então eu acho que eu vou estar tão nervosa com a Disney que eu espero que isso não aconteça, porque senão é os nervos da Disney mais aquela sensação de desmaiar o tempo todo. Não. Durante esta pausa em que eu não fiz vídeos, eu fui a um concerto incrível. Era um concerto em orquestra, mas com músicas da Disney. Eu
Amei. Eu vou partilhar algumas imagens aqui, mas depois eu vou partilhar os vídeos no Instagram, porque se eu tiver a meter músicas aqui, outro vídeo com direitos autorais, não pode ser. E eu tenho mais uma história para contar, é a última, eu prometo, é a última. Numa das nossas viagens, quando nós íamos voltar para Portugal, nós tínhamos que ir de Innsbruck de comboio para Viena, e depois em Viena apanhávamos o avião. Mas eu percebi mal as horas, eu troquei as horas, eu não sei o que é que aconteceu. Eu tinha um despertador 30 minutos antes da hora em que o comboio ia sair. E eu meti esse despertador como hora de sair do hotel. Eu não sei como é que eu achava que eu ia estar lá a tempo, mas pronto. Nós normalmente vamos para as coisas muito cedo porque eu não gosto de chegar em cima da hora. Mas naquele caso, eu lembro-me que nós fomos a correr do hotel, nós apanhámos o autocarro, nós fomos a correr do autocarro. Quando nós saímos do autocarro, nós víamos a estação lá ao fundo. E eu pensei, nós já não vamos conseguir. Eu estava a ficar mesmo muito mal disposta porque eram 5 da manhã. Eu acho que nem tinha comido nada. Eu estava assim a correr. Eu pensei em desistir, mas se eu desistisse eu ia perder o voo para Portugal e não era bom. Mas nós chegámos à estação, faltavam 2 minutos para o comboio partir e nós estávamos completamente perdidos. O DJ foi a correr falar com o segurança não sabia falar muito bem inglês, mas ele esforçou-se e nós percebemos que não era a primeira, não era a segunda, era a terceira à esquerda. Nós subimos as escadas, entramos no comboio e passado segundos o comboio fechou e começou a ir embora. Então se não fosse um motorista do autocarro, nós ainda estávamos no aeroporto. E se não fosse este segurança, nós ainda estávamos lá na estação de comboio. Eu tenho muito mais histórias para contar, mas eu acho que o vídeo já está a ficar assim super longo, a minha bateria não aguenta assim tanto e eu depois trago uma parte 2, uma parte 3. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, muito obrigada por ouvirem até aqui e nós vemos no meu próximo vídeo.